Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma breve introdução à transferência de massa. Relembrando, o nome da nossa disciplina é transferência de calor e massa. Até agora só falamos de transferência de calor. Nesse vídeo, que é o último vídeo, diga-se de passagem, vamos falar brevemente sobre a transferência de massa. Imagine o seguinte, dois gases, vamos chamar de gás A e gás B, distintos, oxigênio, nitrogênio, por exemplo, separados por uma parede, de forma que eu tenho um reservatório para o gás A aqui e um reservatório para o gás B aqui, certo? Então, cor é apenas uma representação, né? As bolinhas vermelhas serão as moléculas do gás A e as bolinhas azuis, moléculas do gás B. Tem uma flechinha que indica que essas moléculas estão em translação, né? Estão girando e estão em translação, como se fosse uma espécie de um sinuca tridimensional. As partículas colidem uma contra as outras. Essa é a teoria cinética dos gases, se vocês lembram, que a gente estuda lá na física. Diz que os gases se comportam como bolinhas, etc. Ficam colidindo uma contra as outras. Mesma coisa o gás B, bolinhas em azul, também tem uma velocidade, estão se colidindo uma contra as outras, estão colidindo contra as paredes do reservatório, tá certo? Agora imagina que eu removo essa parede e deixo passar um certo tempo, intervalo de tempo. Então observe algumas bolinhas vermelhas, algumas moléculas do gás A estão agora onde estava o gás B e vice-versa, de forma que essas bolinhas acabam se misturando. Teoria cinética dos gases. Essas bolinhas vão se separar, vão se misturar totalmente, né? De forma que no final os dois espaços, o espaço originalmente ocupado pelo gás A e o espaço originalmente ocupado pelo gás B, estão completamente, igualmente distribuídos, ocupados pelas duas moléculas. Então, se nós pensarmos em termos de concentração, falando em gases, né, a gente fala em mol, quantidade de mol por metro cúbico, a gente chama isso de concentração molar. Depois a gente vai definir isso de maneira melhor. Então observe que na situação inicial a concentração do gás A era grande no lado esquerdo, depois no lado direito a concentração do gás A, do vermelho, é zero, não tem nenhuma molécula do gás A no lado direito e todas estão no lado esquerdo. Então a concentração é uniforme, ponto a ponto, em todos os pontos ao longo dessa largura aqui, desse comprimento. Todos os pontos têm a mesma concentração do gás A, que está em vermelho. O gás B é o contrário. Se eles estão na mesma temperatura e na mesma pressão, eles têm a mesma concentração molar. Se vocês lembram, né? Teoria cinética dos gases e gases ideais. Se o gás A e o gás B são gases ideais, estão na mesma temperatura, na mesma pressão, mesmo volume, quantidade de moles aqui igual a quantidade de moles aqui, mesmo que os gases sejam diferentes, se vocês lembram disso. Então, a concentração do azul é uniforme na direita e é zero na esquerda, tá certo? Quando eu removo a parede, a concentração do gás A, que é o vermelhinho, né? Na cor vermelha, a concentração do gás A, que originalmente era aqui, agora começa a diminuir. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Começa a cair. O que vai acontecer? Algumas moléculas do gás A que iriam bater nessa parede tinham uma velocidade nessa direção. Agora a parede não existe mais, elas passaram para o outro lado. Então elas migraram, atravessaram, as moléculas vermelhas do gás A atravessaram essa parede pontilhada imaginária, né? E a mesma coisa, algumas moléculas migraram para cá. Então a quantidade total
vai caindo à medida que o tempo passa, à medida que o ΔT vai aumentando, essas curvas tendem a fazer isso daqui, ó. Vai caindo, 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 à medida que o tempo passa, a concentração do gás vermelho cai, compensação agora tem gás vermelho também. Gás vermelho ou gás A, né? Também lá no lado direito que não tinha, então essas curvas na verdade são assim. O gás vai avançando, certo? E o gás azul vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. À medida que o tempo passa, né? O tempo T passa, essas curvas vão ficando mais horizontais, vai se distribuir uniformemente em todos os pontos ao longo do comprimento desse reservatório e, semelhantemente, do gás azul também vai começar a cair, vai caindo, até que no final das contas o gás azul também vai estar uniformemente distribuído ao longo de todos os pontos do comprimento. No final, atinge um equilíbrio aqui, onde a concentração, aqui existia uma grande diferença de concentração entre o lado esquerdo e o lado direito do gás A. Agora essa concentração é uniforme. A natureza procura o equilíbrio. Aqui havia um desequilíbrio, uma diferença de concentração. Agora existe uma homogeneidade da concentração, tanto do gás A quanto do gás B. Também tinha um desequilíbrio grande aqui de concentração. Agora está tudo uniforme. Então, essa diferença de concentração, esse desequilíbrio provoca uma migração de moléculas de um lado para o outro e vice-versa. Então, é isso que a gente chama de transferência de massa, como se essa parede imaginária estivesse transferindo massa. Existe massa, né? Moléculas indo para lá, moléculas indo para cá, nesse movimento caótico. Nós já falamos coisa muito semelhante a isso lá no primeiro vídeo. Eu mostrei isso daqui, ó. Comparem esse desenho com esse desenho aqui. Qual que é a diferença entre os dois? Aqui nós tínhamos um gás que estava numa temperatura T1, que eu chamei de bolinhas vermelhas, são as moléculas quentes T1, e azul as moléculas frias T2. Aí removemos essa separação, lembra isso aqui? T1, T2, removemos a separação e as moléculas foram se colidindo uma com as outras. As mais rápidas, que eram as vermelhas, diminuíram a velocidade, e as azuis, que eram as mais lentas, aumentaram a velocidade, então a temperatura se equilibrou. Chamado equilíbrio térmico, né? Aqui, mesma coisa. Equilíbrio de concentração. Qual que é a diferença então entre isso e isso? Aqui o desenho foi feito à mão livre e aqui o desenho foi feito com régua, né? Evoluímos ao longo desses vídeos aí, aprendemos a utilizar régua. O resto é tudo igual. Ou seja, transferência de calor num gás, dois gases distintos a temperaturas. Aqui poderia ser até o mesmo gás, só com temperaturas diferentes, né? Então, gases com temperaturas diferentes ou gás com materiais diferentes, gases diferentes, né? Moléculas diferentes. Aqui a diferença de temperatura provocava uma transferência de calor. As moléculas quentes esfriavam e as frias esquentavam. Aqui a diferença de concentração alta num lado, concentração baixa no outro, provoca uma migração, uma transferência de massa. Então existe essa analogia entre transferência de calor e transferência de massa, por isso que elas são estudadas conjuntamente. Muito semelhante. Vamos relembrar agora, fazer uma revisão formal desses conceitos aqui, ó, concentração, mol, coisa que a gente já estudou lá em química, em termodinâmica, que é
composição de uma mistura de espécies. Então, se nós temos uma mistura, né? Isso aqui é uma mistura de espécies, tá certo? Uma mistura de espécies. Essa mistura de espécies, nós podemos caracterizar a concentração de uma determinada espécie de duas maneiras. Então, espécie I, por exemplo, o gás A é uma espécie, o gás B é outra espécie. A concentração daquela espécie, eu posso usar dois parâmetros, chamada concentração mássica, que nada mais é do que a famosa densidade. Até agora falamos em densidade, quilograma por metro cúbico. Agora a gente pode chamar essa densidade de concentração mássica. É a quantidade de quilograma por metro cúbico e a concentração de quilogramas por metro cúbico do gás A do gás B. Ou eu posso pensar em concentração molar, símbolo C, da espécie I, então é CI, medido em quilomol por metro cúbico. Então são duas maneiras diferentes de caracterizar a concentração, a quantidade, né, de moléculas por unidade de volume. Essa concentração pode ser medida de duas maneiras, em quilogramas ou em quilomol. E a correspondência entre elas, entre a densidade ou concentração mássica e a concentração molar, basta multiplicar pela massa molecular. Lembra da massa molecular? 1 mol, né? Massa de 1 mol. O que é 1 mol? É o conjunto de partículas cuja massa é m gramas, onde m é a massa molecular daquela espécie. Certo? Então, com a massa molecular da espécie, eu converto da concentração mássica para a concentração molar. De novo, até agora, não só nessa disciplina, mas em termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos, a gente trabalha quase sempre com concentração mássica. Às vezes é mais conveniente tratar com concentração molar, quando a gente trabalha com gases. Se vocês lembram, né? Sempre que envolve gases, é comum trabalharmos em termos de mol, em termos de concentração molar. Mas para converter um no outro é só saber a massa molecular, sem grandes problemas. Algumas características, ó, dessa mistura. Então estamos estudando uma mistura, né, de espécies químicas. Concentração de cada espécie. Agora podemos calcular a concentração da mistura. Então eu posso calcular quantos quilogramas por metro cúbico tem aqui do gás A, do gás B, e eu quero saber agora da mistura. Quando misturo os dois, como é que ficam as concentrações? A concentração molar é o somatório, a concentração molar da mistura, né? Concentração molar da mistura, esse parâmetro C é o somatório das concentrações molares de cada componente. Então, quantos mol por quilograma tem aqui? É a quantidade de mol por quilograma do gás A, quantidade de mol por metro cúbico. Quantidade de mol por metro cúbico do gás A mais a quantidade de mol por metro cúbico do gás B, somando os dois, nós temos a quantidade de mol por metro cúbico da mistura. E aí a gente define a fração molar. O que é a fração molar? É a concentração molar daquela espécie, que é CI, dividido pela concentração molar total da mistura. Então, se eu divido a concentração molar do gás A pela concentração total da mistura, eu tenho a fração molar, número adimensional, que vai de 0 a 1, né? Então, fração molar, podemos até escrever aqui do lado, não esqueçam disso, né? A fração molar varia de 0 até 1, ou 0 e 100%, né? Então, aqui nós temos, falando em termos de fração molar, 100% do gás A, 0% do gás A. 100% do gás B, 0% do gás B. Fração molar. E aqui
vai ter tudo 50-50, se for mesma temperatura, mesma pressão, mesmo volume, né? Vai ser 50% da fração molar do gás A e 50% da fração molar do gás B. E aí, relembrado isso, nossa dúvida aqui em transferência de calor é quantos, afinal de contas, quantos mol por segundo atravessam do gás A daqui para cá e ou quantos mol por segundo atravessa daqui para cá o gás B, certo? Transferência de massa através dessa fronteira. Quem nos dá isso é a lei de Fick da difusão. Lei de Fick da difusão de massa, tá? O que está acontecendo aqui é a chamada difusão de massa. As moléculas vão se difundindo, né, uma por dentro da outra. Se chama difusão de massa. A gente usa também o termo difusão de calor. Moléculas quentes se entrelaçando com moléculas frias. Difusão de calor. Nomes semelhantes porque são fenômenos semelhantes. Difusão de massa. A lei de Fick diz o quê? Que o fluxo difusivo molar da espécie A através da espécie B é a quantidade de mol por segundo por metro quadrado de área, a quantidade de mols do gás A que atravessa essa parede aqui por unidade dessa parede aqui, como se fosse o calor, né? Quantidade de calor por metro quadrado que atravessa essa parede daqui para cá. Agora não, é a quantidade de mols por metro quadrado daquela parede, quantidade de mols por segundo. Se chama o fluxo difusivo molar. É o fluxo de mols por difusão da espécie A através da espécie B. Observe que a espécie B vai se opor, né? Existe aquela velha história, né? Dois exércitos lutando frente a frente, um quem penetrar para dentro do outro, né? E vai haver resistência, obviamente. Essa resistência é caracterizada pelo chamado coeficiente de difusão binária. Então, ó, quantidade de mols por segundo por metro quadrado que atravessa essa parede é esse coeficiente de difusão que leva em conta a dificuldade com que um gás deixa o outro atravessá-lo. E aqui apareceu a derivada do X maiúsculo. Não esqueçam que o X maiúsculo A é a fração molar, né? Então é a derivada da fração molar na direção X. Então quem que é a direção X? A direção X é essa daqui. Quanto maior for a derivada da fração molar, ou o gradiente de concentração, né? O que é o gradiente de concentração? É a inclinação dessas retas aqui, ó. Essas curvas. A derivada dela, quanto mais inclinada ela for, maior vai ser o fluxo difusivo. Então, quanto maior for a diferença entre as frações molares daqui para cá, maior é o fluxo do gás A. Da mesma forma, quanto maior for a diferença de fração molar do gás B daqui para cá, maior é o fluxo para cá. E apareceu aqui também o C, que é a concentração da mistura, que é o que está aqui. Então essa é uma lei. Assim como já vimos outras leis, né? As leis não podem ser demonstradas, elas são criadas, são postuladas, né? C é a concentração molar da mistura, né? Essas leis não podem ser demonstradas, elas são apenas postuladas e depois vai-se para o laboratório e
vai-se para o laboratório e vê se funciona. E funciona sim, desde que esse coeficiente de difusão binária seja ajustado para aquela espécie A através daquela espécie B. Então, esses coeficientes de difusão binária são medidos experimentalmente, tá? Medido em metro quadrado por segundo é a unidade, tá bom? Por quê? Porque a concentração é medida em mol por metro cúbico. Para fechar as unidades, esse coeficiente de difusão fica metro quadrado por segundo. Agora, quando a concentração da mistura é constante, ou seja, quando em todos os pontos a concentração total, né, da mistura é constante, o que é bastante comum acontecer. Nesse exemplo aqui, ó, a concentração da mistura, se for olhar, que é a soma das concentrações das duas espécies, né? Concentração na mistura é Ca mais Cb, digamos assim. Podemos até completar aqui agora, que já temos esse conhecimento. C é a concentração da mistura, o vermelho é a concentração do gás A e o azul é a concentração do gás B. Observem que o que diz isso daqui? Concentração total é a concentração de A mais concentração de B. E é isso mesmo que está acontecendo, ó. Aqui a concentração de A é máxima, a concentração de B é zero. Soma os dois, vai ficar uma linha dessa altura. Aqui também, soma os dois, vai ficar dessa altura. E aqui também, à medida que um vai difundindo para dentro do outro, nessa condição de mesma temperatura, mesma pressão. Observe que se a temperatura e a pressão forem diferentes, por exemplo, se a pressão do gás A for maior, vai ter mais gás B aqui, né? Se a pressão do gás B for maior. Então, estamos trabalhando em igualdade de temperatura e igualdade de pressão, obviamente. Não vamos meter temperatura e pressão na jogada. Então, a concentração vai ser sempre constante. E aqui também, a concentração total da mistura. Aqui o Ca e o Cb estão na mesma altura, né? Tanto o Ca está aqui, quanto o Cb também está aqui. E a soma dos dois vai continuar dando C, que é o que está aqui em cima. Opa, falei em outra cor. Soma de Ca com Cb, como tem Ca e Cb aqui, Ca e Cb aqui, soma os dois, de novo vai continuar dando C, concentração total da mistura. Então, em muitos casos é comum a concentração da mistura ser uma constante. Nesse caso, se é uma constante, eu posso jogar ela para dentro dessa derivada, tá? Então, o que eu fiz aqui? Joguei a concentração da mistura aqui para dentro, ó. C vezes XA. Quem que é C vezes XA? C vezes XI da espécie I é igual a CI. Então, no lugar de C vezes XA, eu vou botar CA. É a concentração da espécie A. Essa é a forma mais usual da lei de Fick. Essa aqui é a fórmula mais genérica. Essa aqui é uma fórmula particular, uma expressão particular quando a concentração da mistura é constante. A gente gosta dessa forma aqui, até porque é comum ter uma concentração da mistura constante. A gente gosta dessa forma porque agora nós podemos comparar. Então, essa é a lei de Fick, né? Aqui é a lei de Fick com C igual a constante. Compara ela com a lei de Fourier da condução. Olha só. Lei de Fourier da condução. Nós já conhecemos isso daqui. Fluxo de calor, né? Menos K dt dx. Nosso velho conhecido. Medido em watt por metro quadrado. Lembrando que watt é joule por segundo por metro quadrado. Joule por segundo por metro quadrado é uma coisa que watt por metro quadrado. As equações são idênticas, pessoal.
Isso aqui é o fluxo de mol, quantidade de massa por segundo por metro quadrado. Fluxo de energia, quantidade de energia por segundo por metro quadrado. J e o Q duas linhas. Então eles são semelhantes. Isso aqui é a grandeza que eu quero avaliar. Fluxo de energia, fluxo de massa. Menos. K, condutividade, é a facilidade com que o calor é transportado. Esse coeficiente DAB, coeficiente de difusão, é a facilidade com que a massa A atravessa a massa B. Dificuldade, a facilidade com que as moléculas do gás A se difundem através das moléculas do gás B. Então, paralelo. O processo de difusão está relacionado ao K. E a última semelhança, um gradiente de temperatura provoca um fluxo de calor. Um gradiente de concentração provoca um fluxo de massa. Então são idênticos os problemas. Aqui estamos falando de massa, aqui estamos falando de energia, mas a equação básica é a mesma. Então a gente vai se valer dessa analogia e vamos aplicar tudo o que nós estudamos sobre condução de calor. Vamos aplicar para condução de calor, né? Ou difusão de calor. Vamos aplicar para difusão de massa. Mesma coisa. Então, a concentração faz o mesmo papel que a temperatura. Enquanto que a temperatura é a força motriz, uma diferença de temperatura provoca um fluxo de calor. A força motriz agora vai ser a diferença de concentração da espécie A. De novo, a concentração da espécie A aqui é muito maior que a concentração da espécie A aqui. Por isso que a natureza se encarrega de equilibrar as coisas. E vice-versa, da espécie B também. Então essas diferenças de concentração provocam fluxos de massa. Porque eu escrevi aqui, os problemas de difusão de massa são análogos aos de condução ou difusão de calor, né? O termo condução de calor ou difusão de calor são sinônimos dentro da linguagem técnica. E no futuro, quero dizer, Transcal 2, também transferência de calor de massa 2, se verá também os problemas de convecção de calor são semelhantes, análogos à convecção de massa. Então, imagina a seguinte situação, ó. Uma piscina com água, passa uma brisa de ar seco aqui em cima. À medida que o escoamento atravessa, ele carrega consigo um fluxo de água, J de água, é carregada junto com o escoamento. Vocês já viram isso? Eu já usei esse exemplo, ó. Era uma parede plana, um V infinito chegando aqui, aliás, um T infinito, e aqui um TS, lembra disso? À medida que o escoamento atravessa essa parede, ele carrega consigo o calor. Fizemos um desenhinho, fluxo de calor. Agora um fluxo de massa. Tá? Deixa lá para Transcal 2. Não vou falar muito sobre isso, mas a evaporação numa piscina se torna semelhante a uma placa plana com uma temperatura diferente do ar, da temperatura do fluido. E isso provoca um arraste de calor. Agora vai provocar um arraste de massa, que é evaporação. Bom, de novo, não vamos nos antecipar, isso aqui é apenas uma introdução do que vocês vão ver lá em Transcal 2. Aqui nós vamos focar, né? Como aqui a gente só estudou condução de calor, não estudou convecção, né? Então nós vamos aplicar
trabalhar com a lei de Fick da difusão de massa. Então, vamos trabalhar nessa analogia entre a equação, a lei de Fick, com a equação da lei de Fourier. Vamos trabalhar essa analogia que nós estudamos condução aqui, né? Então vamos usar difusão de calor, vamos usar os conceitos de difusão de calor para um problema de difusão de massa. Um exemplo numérico, ó. Um tanque de armazenamento de hidrogênio gasoso, paredes de aço. Hidrogênio é um gás altamente explosivo, né? Extremamente perigoso, é o H2. Tem paredes de aço com 10 milímetros de espessura. Concentração molar do H2 dentro do tanque na superfície é 1 kmol por metro cúbico. E fora do tanque, a concentração do H2 é desprezível. Então, tá aqui, ó. Aqui tem um tanque. Aqui dentro tem gás H2. Fora tem a atmosfera. Então, na atmosfera não existe H2, tá? O H2, de novo, é um gás altamente explosivo, ele não existe na atmosfera. Então, fora a concentração é zero. E aqui dentro desse tanque, na superfície interna, é isso que está falando aqui, a concentração de H2, não é CH2, né? Não é o composto químico, é a concentração do componente H2. Aqui é de 1 mol, 1 kmol por metro cúbico. E do lado de fora, a concentração de H2 é desprezível, praticamente zero, porque é a atmosfera. Então, se eu ampliar isso daqui, eu vou ter uma parede que eu posso admitir como sendo uma parede plana, com uma concentração de H2 de 1 mol, 1 kmol por metro cúbico do lado de dentro e 0 kmol por metro cúbico do lado de fora. Pela analogia, a concentração é a mesma coisa que a temperatura. Então é uma parede com uma temperatura conhecida do lado esquerdo e outra temperatura conhecida do lado direito. E aqui dentro a gente já sabe que isso aqui dá um perfil, uma linha reta. A gente já sabe disso, por quê? Por causa da analogia entre a difusão de massa e a difusão de calor. A gente já sabe essas coisas. Então podemos pular toda essa parte. Essa diferença de concentração no lado esquerdo e no lado direito dessa parede com 10 milímetros de espessura, essa diferença de concentração, ou seja, a diferença de temperatura provoca um fluxo de calor, a diferença de concentração vai provocar um fluxo do gás. Então vamos chamar aqui, ó, uma flechinha. Isso aqui é o fluxo de calor do H2. Fluxo de calor não, fluxo de massa, né? Através. O que eu estou dizendo? Isso aqui é aço, né? Todo mundo sabe que o aço é um material super resistente. O H2, as moléculas de H2, pelo fato de a concentração aqui ser maior que a concentração aqui, as moléculas vão se difundir pelo meio da rede cristalina que compõe o aço. Então, o aço é composto por uma rede cristalina, né? Lembra da rede cristalina? Várias moléculas alinhadas, etc. O H2, o hidrogênio é o menor átomo que existe, né? Só um próton e um elétron só, bem pequenininho. Ele consegue passar, permear, se difundir pelo meio da rede cristalina. Ele escapa. O gás está escapando pelo meio da rede cristalina. O H2 está percorrendo esse caminho aqui, ó, porque ele é muito pequeno, perto da rede cristalina. E isso é contabilizado nesse coeficiente de difusão da espécie A, que é o H2, na espécie B, que é o aço. Então, isso já foi medido no laboratório, ó. Coeficiente de difusão binária do H2 no aço é isso aqui, valor bem pequeno, né?
10 a menos 13. Então, imagina que a área superficial desse tanque, todo ele, né? A área superficial externa desse tanque tem a área de 1 metro quadrado. Eu quero saber taxa de transferência de H2 através das paredes do vaso. Vaso, no caso, é o tanque, né? Vaso ou tanque, é a mesma coisa, certo? Vamos apagar aqui, escrever tanque. Alguns podem ter dificuldade em saber que vaso é tanque, então vamos deixar tanque. Quero saber quantos quilogramas por segundo atravessam a rede cristalina dessa parede de aço e vão para a atmosfera. Por que que o gás quer sair daqui e vir para cá? Por quê? Porque a concentração aqui é menor que a concentração aqui. Então a natureza não gosta de desequilíbrios, ela quer equilibrar as coisas. Então ela vai fazer esse gás passar. Vocês já perceberam isso facilmente em balões de festa, aqueles balões de hélio, né? Aquele balão que flutua no ar. O gás hélio também é uma molécula muito pequena. Então, depois de 2, 3 dias, aquele balão de hélio está murcho, porque vazou. Vazou por onde? Pelo bico? Não, o bico está amarrado. Ele vazou, foi pelas paredes do balão mesmo, para aquela borrachinha. Uma borrachinha muito fina, o hélio vai vazar. Ele tem uma molécula pequena, ele vai se difundir, vai atravessar as moléculas da borracha, digamos assim. A cadeia que forma as moléculas de borracha. Escapa. Eu quero saber quantos quilogramas por segundo está sendo perdido aqui nesse tanque. Quilogramas por segundo. Eu sei da lei de Fick. Eu quero saber quilogramas por segundo. Eu sei da lei de Fick, quantidade de mol por segundo por metro quadrado que está atravessando. Eu vou admitir que a concentração da mistura é constante. Para não usar isso daqui, eu quero usar isso daqui. A concentração da mistura é constante. E é mesmo, tá? Só para você ter uma ideia, se isso aqui é feito de aço, a concentração molar do aço é 120, 130 kmol por metro cúbico. Então, o aço é composto, tem uma fração molar de 120 kmol por metro cúbico. O hidrogênio aqui vai ter 120 mais 1, 121 aqui, concentração total, e aqui é 120 mais 0, 120. Então a concentração total, considerando o aço e o gás H2, é 121 aqui contra 120 aqui. Então a concentração total é aproximadamente constante. A concentração total da mistura é praticamente constante. Então eu posso usar essa expressão aqui. Muito bem. Observe que nós queremos quilogramas por segundo e no fluxo de difusão molar, né, da espécie, nós temos mol por segundo por metro quadrado. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. É só analisando unidades, tá? Esse fluxo de massa que nós buscamos, medido em quilograma por segundo, vai ser o fluxo difusivo molar, que é medido em quilomol por segundo por metro quadrado. Acender a lâmpada. Vou multiplicar pela área superficial em metros quadrados para cancelar esse cara aqui. E vou multiplicar, vou dividir, aliás, pela massa molecular da espécie A, né? No caso, vamos trocar espécie A por H2, massa molecular do H2, que é medido em tá errado. Massa molecular é quilograma
por quilomol. Então, na verdade, estou errando porque eu estou fazendo por tentativa e erro mesmo, pessoal. Não costumo decorar essas fórmulas, né? Eu vou mais pela unidade mesmo. Massa molecular do H2, que é medido em quilograma por quilomol. Então, vai cancelar o quilomol. No quilomol, nós temos, no final das contas, quilogramas por segundo. Então, para saber o fluxo de massa, basta pegar o fluxo difusivo molar, multiplicar pela massa molecular e multiplicar pela área. Então, vamos lá. Fluxo difusivo molar do gás hidrogênio através das paredes é menos a difusividade do H2 no aço vezes a derivada com relação a X da concentração de H2. X está aqui, né? Vamos aproximar. Fizemos isso com a parede plana, né? Na difusão de calor, coeficiente de difusão do H2 no aço. Eu vou aproximar como sendo delta concentração de H2 sobre delta X. Só que o delta X é o L, é a espessura da placa, né? Usando aquela nomenclatura lá da difusão de calor. Então tá aqui. Então, vamos lá. Fluxo difusivo de H2 menos o coeficiente de difusão do H2 no aço, 2,6 vezes 10 na menos 13. 2,6, 10 na menos 13, vezes a diferença de concentração de H2 nas duas faces. É 1 kmol por metro cúbico menos 0. Então, 1 menos 0. Dividido por L, a espessura, medido em metros, 0,01. Então, isso vai dar... Opa! O delta... Olha, eu estava cometendo erro. É a concentração lá na frente menos a concentração aqui atrás. Então, na verdade, é 0 menos 1. É o contrário, né? Concentração lá na frente é 0, menos a concentração aqui atrás. Isso vai dar 2,6 vezes 10 na menos 11 quilomol por segundo por metro quadrado. Vamos lá. A área é 1 metro quadrado. A massa molecular do gás H2 são 2 átomos vezes a massa atômica, que é 2 quilogramas por quilomol. Jogando tudo aqui, fluxo de massa, portanto, quantidade de quilogramas por segundo, fluxo difusivo molar, 2,6 vezes 10 na menos 11, vezes a massa molecular do H2, que é 2, vezes a área, 1 metro quadrado. Isso aqui vai dar 5,2 vezes 10 na menos 11 quilogramas por segundo. Ou seja, a cada segundo, 5,2 vezes 10 na menos 11 quilogramas de hélio. De hélio não, de gás hidrogênio de H2 estão atravessando essas paredes desse forno. Ah, é muito pequeno, né? Realmente é muito pequeno. Agora bota muitos segundos por dia, né? Vai ver que no final das contas esse gás vai ser perdido. Ok? Então, de novo, né? Caímos num problema muito semelhante à condução de calor. Então, tudo que vimos para a condução de calor, usando essa analogia, podemos extrapolar para a difusão de massa. Aquele programinha que vocês fizeram no Excel, imagina aquela geometria agora, onde ao invés de temperatura conhecida,
tem lá a concentração conhecida. Em vez de K, tem lá coeficiente de difusão. Em vez de fluxo de calor, fluxo difusível de massa. Só trocar. Aquele programinha que vocês já fizeram, é só trocar as grandezas, as unidades e o resto é tudo igual. Então tudo que vocês fizeram naquele programinha pode ser aplicado para problemas de difusão de massa. Método da resistência térmica. Lembra do método da resistência térmica, resistências em série? Dá para usar aquilo também, usar aquela analogia. Inclusive, pessoal, tudo tão parecido que eu estou indicando só um exercício do capítulo 14, tá? Exercício 8. Exercício 8 basicamente vai ser uma rolha, tá? Uma rolha que é assim, ó. Ela é mais fininha aqui, onde vai no gargalo, né? Da garrafa, então a garrafa estaria aqui para baixo. E a rolha está aqui. E dá a concentração de um certo elemento aqui dentro da garrafa, né? Na parte de baixo da rolha. E quer saber quanto está vazando desse composto químico, está vazando através da rolha. A rolha é porosa, né? Ela é permeável às moléculas do gás, de vapor, do composto que está aqui dentro, vão atravessar essa rolha. Então observe que esse aqui, ó, são duas resistências em série. Uma aqui, como se fosse a temperatura alta aqui e temperatura baixa aqui. Resolveria isso por duas resistências em série. Então tentem aplicar essa analogia. Troca a temperatura por C, troca o fluxo por J, troca o K por coeficiente de difusão e tentem calcular quanto que essa rolha está transferindo de massa, quanto a massa está escapando por essa rolha, tá? Esse é o exercício 8. O resto é tudo muito igual, tá? Esse aqui é interessante porque mostra bem como aplicar essa analogia ao método da resistência térmica. Ok? Com isso encerramos o assunto da nossa disciplina. Concluímos todos os itens da ementa. Incluía condução de calor, radiação térmica e difusão de massa, que foi o que vimos no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.